Eu olhava para as ruínas do meu santuário. 20 minutos atrás, este lugar era um ateliê de restauração climatizado na Vila Madalena, em São Paulo, um espaço de silêncio e precisão, onde eu trazia pinturas barrocas do século XVIII de volta à vida. Agora parecia um lixão. Caixas de papelão com o logo de uma empresa de suplementos baratos estavam empilhadas a quase 2 metros de altura, bloqueando as saídas de emergência. Flocos de isopor cobriam o chão como uma neve tóxica, e ali sentada num tapete persa de R$250 mil, que passei 3 meses restaurando, estava minha irmã mais velha, Natália. Ela comia um sanduíche de pernil e uma gota de vinagrete estava prestes a pingar nas fibras de seda. Meu nome é Laura e eu lido com coisas frágeis para viver. Mas enquanto via Natália limpar as mãos gordurosas na calça jeans e sorrir com desdém para mim, eu soube que nada naquela sala estava seguro. A mamãe deixou, disse Natália com a boca cheia. Ela disse que eu precisava de um depósito para o meu negócio e que você não estava usando o espaço mesmo, então a gente se mudou. Se não gostou, chama a polícia. Ela realmente riu, um som baixo e arrogante que ecoou pelo teto alto. Ela se achava intocável. Ela achava que a palavra família era um feitiço mágico que lhe concedia imunidade às consequências. Ela estava errada. Deixe um comentário me dizendo de que cidade você está ouvindo e que horas são aí agora. Adoro saber quem faz parte da nossa comunidade. Eu não gritei. Eu não fiz um escândalo. Eu não lhe dei a satisfação de ver meu pulso acelerar, nem que fosse uma única batida. Minha profissão exige uma mão firme. Um tremor pode destruir uma obra-prima, e naquele momento minha vida era a tela que eu precisava proteger. Eu sou uma restauradora de arte. Meu mundo é construído sobre química, paciência e controle absoluto. Eu trabalho com solventes que podem remover tinta ou queimar a pele se manuseados incorretamente. Eu entendo que alguns danos são reversíveis, mas que certas podridões precisam ser completamente extirpadas. Natália era a podridão. Ela estava esperando pela explosão. É assim que os narcisistas operam. Eles se alimentam da sua reação. Querem que você chore, grite e implore porque isso valida o poder que eles têm sobre você. Se eu gritasse, ela se faria de vítima. Ligaria para nossos pais e choraria sobre como sua irmãzinha malvada a estava maltratando. Ela queria combustível. Eu decidi não lhe dar nada. Olhei para além dela, para o caos que ela havia criado. Meus olhos percorreram a sala catalogando os danos, como um perito de seguradora, as saídas bloqueadas, o lixo de comida perto de materiais de arquivo, a atividade comercial não autorizada. Não era mais uma disputa familiar. Era uma série de violações de contrato de aluguel e riscos à segurança. Na psicologia, existe uma técnica chamada método da pedra cinza. Você se torna tão desinteressante e inflexível quanto uma pedra. Você não oferece nenhuma superfície emocional para a pessoa tóxica se agarrar. Você não discute. Você observa, você não se defende. Você documenta. Eu olhei Natália diretamente nos olhos. Seu sorriso vacilou por um segundo quando não viu a raiva que esperava. Ela não viu nada, além de um espelho refletindo sua própria bagunça. Tá bom, eu disse. Minha voz era neutra, desprovida de qualquer inflexão. Tá bom, ela repetiu piscando. É isso, eu disse. Virei-me e saí pela porta. Não a bati. Fechei-a com um clique suave e decisivo. Pude ouvi-la rindo atrás de mim, provavelmente, mandando uma mensagem para nossa mãe, dizendo que eu tinha cedido, que eu era fraca. Ela não tinha ideia. Ela achava que eu estava indo embora para chorar. Eu estava indo embora para queimar o mundo dela até as cinzas, legalmente, metodicamente e sem uma única lágrima. Para entender por que eu fui embora, você precisa entender o almoço que aconteceu 2 semanas antes. Era um almoço de domingo na casa dos meus pais, em um condomínio no Morumbi. O tipo de reunião familiar obrigatória que parece menos uma refeição e mais uma negociação de reféns. Eu tinha chegado com boas notícias. Tinha acabado de fechar um contrato com um museu em Lisboa para restaurar uma coleção de retratos vitorianos danificados pela água. Era a oportunidade da minha carreira. Exigia um investimento de R$1,5 milhão para montar um laboratório secundário, mas eu tinha um plano. Eu alugaria meu loft em São Paulo. Era um imóvel único, estilo industrial chique e de alta segurança que facilmente conseguiria R$30 mil por mês no mercado de aluguel corporativo. Eu expus os números na mesa entre a macarronada e a salada de maionese. Eu estava orgulhosa. Por uma fração de segundo pensei que eles também pudessem ficar orgulhosos. Então Natália falou. Ela não me parabenizou. Olhou para nossa mãe e disse, perfeito, isso resolve meu problema de depósito. Natália vende suplementos, não do tipo que se compra em farmácia, mas do tipo que se compra de um amigo no Facebook, que promete curar sua ansiedade e te deixar rico. Ela se autodenomina CEO.
Eu chamo de esquema de pirâmide. Ela tinha caixas de estoque apodrecendo em sua garagem e decidiu que meu loft era o upgrade que sua marca precisava. Posso levar o estoque para lá na semana que vem, disse Natália pegando um pãozinho. Vou economizar no aluguel do depósito e o endereço vai ficar ótimo nos meus cartões de visita. Eu ri, pensando que era uma piada. Não era. Minha mãe pousou o garfo. Que ótima ideia, Natália. Laura, você vai estar em Lisboa de qualquer maneira. Sua irmã precisa de uma força. Família é para essas coisas. Eu olhei para eles, olhei para os 30 mil reais por mês que eu precisava para financiar meu sonho e olhei para meus pais exigindo que eu ateasse fogo em tudo para manter Natália aquecida. Existe um conceito em economia chamado de falácia do custo irrecuperável ou a falácia do jogador. É quando um jogador continua apostando numa mão perdedora porque já perdeu tanto que não consegue ir embora. Ele acha que se colocar apenas mais uma ficha à sorte vai virar. Meus pais são jogadores, Natália é a aposta ruim deles. Eles investiram décadas de dinheiro, trabalho emocional e desculpas nela. Ela fracassou na faculdade, fracassou em 3 casamentos e fracassou em 5 negócios. Admitir que ela é um fracasso significaria admitir que a criação deles falhou. Eles não podem fazer isso. Então, em vez disso, eles olham para mim, a filha solvente, aquela que trabalhou, economizou e construiu, e me veem como uma nova pilha de fichas. Eles não amam mais a Natália. Eles apenas têm mais pavor de que ela fracasse. Eu sou a garantia que eles estão dispostos a queimar para provar que estavam certos sobre o potencial dela. Não, eu disse na mesa, o loft é um ativo comercial. Eu tenho inquilinos na fila. Não vou transformar um imóvel de milhões de reais num depósito. Meu pai bateu a mão na mesa. Você é uma egoísta, Laura. Sua irmã está se afogando e você está construindo um iate. Eu saí daquele almoço mais cedo. Pensei que era o fim da história. Pensei que dizer não era o suficiente. Eu esqueci que para um jogador, um não é apenas um blefe que eles ainda não pagaram para ver. A linha do tempo nos traz de volta a esta manhã. 20 minutos antes de eu encontrar Natália comendo um sanduíche de pernil no meu tapete. Eu estava no corredor do lado de fora do meu loft ajustando meu blazer. Ao meu lado estava Lucas, um especialista em segurança privada que administrava o prédio e o casal Menezes Executivos se mudando de Lisboa. Eram os inquilinos ideais. Tinham crédito impecável, apreciavam arte e já haviam transferido o depósito com base apenas nas fotos. A luz na galeria principal vem do norte, eu disse à senhora Menezes. Perfeita para uma iluminação consistente sem danos, UV e o controle de clima é de nível hospitalar. Eu estava vendendo a eles um sonho de precisão e elegância. Coloquei minha chave na fechadura. Ela não girou. Que estranho, murmurei. Tentei de novo. O mecanismo parecia emperrado grudento. Pedi desculpas e bati na porta. Nenhuma resposta, apenas o som abafado de uma televisão e batidas. Lucas se adiantou. Deixa eu tentar com a mestra. Ele digitou o código, a fechadura destravou com um estalo pesado e a porta se abriu. O cheiro nos atingiu primeiro. Não era o aroma limpo de óleo de linhaça e verniz a que eu estava acostumada. Era o cheiro de salgadinho velho, corpos suados e um perfume barato e enjoativo. Em seguida, o choque visual. Minha respiração ficou presa na garganta. O loft era uma oficina clandestina. Os 3 filhos de Natália, com idades entre 6 e 10 anos, estavam sentados no chão em um círculo enfiando frascos de plástico em embalagens de papelão. Pareciam infelizes, mas o que parou meu coração não foi o trabalho infantil. Foi onde eles estavam sentados, a menos de 1 metro da minha prateleira de armazenamento de produtos químicos. A restauração de arte envolve substâncias perigosas, acetona, tolueno, solventes industriais. Eu os mantinha em armários à prova de fogo lacrados, mas as portas dos armários estavam escancaradas. Um frasco de solvente estava no chão ao lado de uma caixinha de suco. Uma faísca, um derramamento e todo este prédio poderia explodir em fumaça tóxica. Meu Deus! Sussurrou a senhora Menezes. Ela pressionou um lenço no nariz olhando a cena com absoluto horror. Isso... Começou o Sr. Menezes, depois balançou a cabeça. Isso não foi o que nos foi apresentado. Eu os observei recuando em direção ao elevador. Não tentei impedi-los. O que eu poderia dizer? Ignorem a operação comercial não autorizada e os riscos de incêndio. Eles se foram. Eram mais de 700 mil reais de aluguel por ano indo embora pela porta. Lucas olhou para mim, o rosto pálido. Laura, aquilo é acetona perto do lanche das crianças. Sim, eu disse. Foi nesse momento que a chave virou. Isso não era uma briga de família.
Era negligência. Era colocar vidas em perigo. Era um pesadelo de responsabilidade civil que poderia me levar à falência e me mandar para a prisão se uma criança ingerisse aqueles produtos químicos. Natália ergueu os olhos do sofá, limpando o molho dos lábios. Ela não parecia culpada. Parecia irritada por termos interrompido sua novela. Ah, você tá aí, disse ela. Devia ter ligado antes. A descida de elevador até o saguão foi os 30 segundos mais longos da minha vida. Fiquei ao lado de Lucas, minhas mãos tremendo ligeiramente, não de medo, mas da adrenalina de finalmente, irrevogavelmente, escolher a mim mesma. Meu telefone vibrava no bolso como uma vespa irritada. Não olhei, mas sabia quem era. Minha mãe me mandando mensagens dizendo que eu era egoísta, que Natália estava apenas tentando construir um futuro para seus filhos, que eu tinha perturbado o delicado ecossistema de conivência que nossa família cultivou por 30 anos. Você vai ligar para seus pais? Lucas perguntou em voz baixa quando as portas se abriram. Entrei no saguão. Era fresco, silencioso e são. Não, eu disse. Não adianta. Eles só vão me dizer para pedir desculpas. Peguei meu celular. 17 chamadas perdidas da minha mãe, 5 do meu pai e uma notificação do TikTok. Natália tinha postado um vídeo. Cliquei nele. Era um tour pelo meu loft. Olhem meu novo escritório, gente. Ela dizia animadamente, girando a câmera para mostrar a vista da cidade. Grandes coisas vindo para a minha marca. Manifestar a abundância funciona. Ela estava levando o crédito pelo meu sucesso. Estava usando meu santuário como pano de fundo para seus delírios. E estava fazendo isso enquanto minha mãe a aplaudia nos bastidores. Fechei o aplicativo, pensei nos solventes, pensei na arte, pensei no absoluto desrespeito aos meus limites. Ela me disse para chamar a polícia, falei para Lucas. O quê? Ela me disse, repeti minha voz firme. Se eu não gostasse, deveria chamar a polícia. Ela acha que eu não vou. Ela acha que eu ainda sou a irmãzinha que mantém a paz. Meu polegar pairou sobre o teclado, depois discou a sequência. 190. Polícia Militar, emergência. Preciso denunciar uma invasão de domicílio em andamento na Rua Harmonia 404, eu disse. Minha voz era calma, precisa, profissional. Os invasores se recusam a sair. Há também produtos químicos perigosos no local e há menores de idade desacompanhados em proximidade a eles. Estou preocupada com a segurança deles. Eu não disse minha irmã, não disse meus sobrinhos. Usei termos legais. Invasão de domicílio, perigo para a vida ou saúde de outrem risco químico. Eu estava aplicando o método da pedra cinza com o atendente da emergência. Quando os policiais chegaram, 2 homens com feições sérias, eu os encontrei na portaria. Mostrei a escritura. Mostrei minha identidade. Expliquei a situação de forma breve e factual. A pessoa lá dentro é inquilina. Um policial perguntou. Não, eu disse. Ela é uma invasora que arrombou a entrada. Subimos. Quando os policiais entraram no loft, Natália gritou. Eu moro aqui. Ela berrou pulando do sofá. Pergunta pra minha mãe. Ela me deu permissão. O policial olhou para mim. Eu olhei para o policial. A sua mãe é a proprietária deste imóvel. O policial perguntou a Natália. Não, mas... Então a permissão dela é irrelevante, disse ele. Eu vi o rosto de Natália desmoronar. Pela primeira vez na vida, ela estava encontrando um limite que não podia ser manipulado com lágrimas ou culpa. A lei não se importava com a marca dela, não se importava com suas dificuldades, só se importava com quem tinha a escritura. Enquanto os policiais escoltavam uma Natália soluçante em direção ao elevador, Lucas me tocou no ombro. Ele segurava seu tablet, olhando algo com uma carranca. Laura, ele disse, onde estão as cadeiras estilo Dom João VI? Olhei para o canto da sala. Estava vazio. 2 cadeiras antigas estofadas em veludo original do século XVIII haviam sumido. Valiam R$60 mil o par. Talvez ela as tenha movido para o quarto. Sugeri embora um nó frio estivesse se formando no meu estômago. Acho que não, disse Lucas. Ele virou o tablet para mim. Era um anúncio do Facebook Marketplace, postado 1 hora atrás. Cadeiras antigas, ótimo estado, precisa vender hoje, R$1.000 o par. A vendedora era Natália. O nó no meu estômago se transformou em uma pedra dura e pesada. Ela não tinha apenas invadido minha casa, não tinha apenas colocado meu meio de vida em perigo. Ela tinha roubado de mim. Tinha vendido antiguidades de família pelo preço de um sofá usado para pagar seu estoque. Senhor policial. Chamei. Minha voz era gelo. O policial parou. Natália olhou para trás, o rímel escorrendo pelo rosto. Preciso adicionar uma acusação,
eu disse. Mostrei o tablet. Furto qualificado. Os olhos de Natália se arregalaram. Eu só peguei emprestado. Ia te pagar de volta quando meu negócio decolasse. Não é assim que o furto funciona, disse o policial. Ele pegou as algemas. Isso não era mais uma disputa familiar. Era um crime. Quando meus pais chegaram à delegacia para buscar as crianças, Natália estava sendo fichada. Eles invadiram a sala de espera. O rosto da minha mãe vermelho e manchado. Meu pai parecendo que queria bater em alguém. Retire a queixa, minha mãe gritou correndo na minha direção. Ela é sua irmã, como você pôde fazer isso? Eu não recuei. Enfiei a mão na bolsa e tirei um documento que havia redigido no celular enquanto esperava. Era uma fatura. Esta é a conta, eu disse entregando ao meu pai. Pela limpeza profissional do loft, pelo descarte do lixo tóxico que ela trouxe, pela restauração do tapete que ela estragou e pelo valor de mercado das cadeiras que ela vendeu. Meu pai encarou o papel, as mãos tremendo. Você morreu para nós? Ótimo, eu disse. Assim vocês não podem mais me pedir dinheiro. Dei as costas para eles. Saí da delegacia para a noite fresca de São Paulo. Eu estava sozinha, eu não tinha família e nunca me senti tão livre. Já se passaram 6 meses desde que saí daquela delegacia. Atualmente estou sentada em um pequeno café no Chiado, em Lisboa, vendo a chuva lavar as pedras da calçada. Meu celular está sobre a mesa virado para cima. Está silencioso. O loft em São Paulo foi alugado 3 semanas após o incidente. Tive que contratar uma equipe de limpeza especializada do tipo que geralmente lida com cenas de crime ou situações de acumuladores para higienizar completamente o espaço. Eles removeram os tapetes, pintaram as paredes e removeram todo o vestígio do caos que Natália havia trazido para o meu mundo. Custou-me R$25 mil, mas valeu cada centavo para exorcizar os fantasmas da obrigação. O casal Menezes, os portugueses que haviam fugido horrorizados na verdade voltaram. Lucas explicou a situação para eles que a invasora havia sido presa e os códigos de segurança trocados. Eles assinaram um contrato de 2 anos pagando os R$30 mil por mês adiantados. Esse capital me permitiu abrir meu estúdio em Lisboa antes do previsto. Eu não falo com meus pais, não falo com Natália, mas falo com minha tia Sônia. Ela me ligou ontem com uma atualização. Natália se declarou culpada por furto qualificado para evitar a prisão. Atualmente, ela está cumprindo 2 anos de liberdade condicional e tem uma ficha criminal permanente. Nenhum proprietário de renome aluga para ela e sua marca. Entrou em colapso no momento em que a foto da prisão se tornou pública. Ela está morando no porão da casa dos meus pais, junto com seus 3 filhos. Meus pais estão falidos. Eles esgotaram a poupança da aposentadoria para pagar a defesa legal de Natália. A falácia do custo irrecuperável finalmente os alcançou. Eles continuaram apostando em uma mão perdedora até que a casa levou tudo. Tia Sônia me disse que eles passam os jantares reclamando de como sou ingrata, de como abandonei a família. Eu a ouvi e não senti nada. Nenhuma raiva, nenhuma culpa, nenhum desejo de ligar para eles e me explicar. Eu costumava pensar que santuário era um lugar físico. Pensei que fossem sofás de couro branco, galerias climatizadas e fechaduras caras. Pensei que se construísse um espaço perfeito o suficiente, finalmente me sentiria segura. Mas eu estava errada. Santuário não é um lugar, é um limite. É a capacidade de dizer não sem se explicar. É a recusa em atear fogo a si mesma para manter os outros aquecidos. É a percepção de que sangue é biologia, mas família é comportamento. Olhei para a chuva caindo nas ruas de Lisboa. Estou sozinha aqui, mas não estou solitária. Tenho meu trabalho, tenho meu autorrespeito e, o mais importante, tenho as chaves da minha própria vida. E nunca mais farei cópias para ninguém. Se você já precisou se transformar numa pedra cinza para sobreviver a um familiar tóxico, deixe seu like e compartilhe essa história com alguém que precisa saber que ir embora não é desistir, é vencer.